hoje da nossa própria situação da vida, né? Que a gente estava falando exatamente em tratar. Aliás, vamos começar esse vídeo, né? Pelo amor de Deus. Porque senão a gente vai ficar... Né? Porque senão, gente, vocês não vão entender o contexto aqui da nossa história, né? E aí, Botecers? E aí, tudo Botecers, tudo bem com vocês? Nossa. Estamos aqui em mais um Boteco Visita, na verdade. O inaugural. A faixa vermelha aqui, a tesoura pra gente cortar. Verdade. The Royal Opening. Yeah. A banda de fanfarra, inauguração, afinal de contas. É um Boteco Visita hoje, vocês já estão vendo aqui, numa pegada mais chá inglês, um brunch, vamos considerar assim. Um brunch. Com essa figuraça, afinal de contas, né? Pois é. Professor Alexandre, uma pessoa incrível, um profissional competentíssimo. Um pessoal muito do particular, Professor Alexandre, ele é professor, ele é psicólogo dos melhores, tá? Não é pouca coisa não. Ele é psicanalista, Sim. escritor, Sim. musicista e tantas outras coisas que se a gente fosse falar tudo, então ia ficar filósofo, verdade. Além de também estar aqui pelo seu viés ocultista. Também Não tem. é? Professor Alexandre, ele é sacerdote de quê? Conta pra ele. Da Ordem dos Filhos de Hecate de segunda classe, que é diretamente ligada ao Hecate Convent, que é o convent original, que sauda a Hecate, a deusa tríplice, da Inglaterra. Se não me engano, tem poucos covens aqui no Brasil que são diretamente ligados a eles. Se não me engano, pouco mais de 150, porque eles são extremamente seletivos. É uma ordem. Hoje eu ocupo a cadeira de segundo ancião dessa ordem aqui no Brasil. E temos aí da base de 50, 60 pessoas que são nossos tutelados, nossos pupilos, por assim dizer. Olha só. E uma coisa que eu quero saber. Essas pessoas são daqui de Uberlândia ou são espalhados aí em vários lugares do Brasil? Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Minas, obviamente, Bahia, Ceará e eu acho que Paraíba. Nossa! No nosso povo, que legal! especificamente. E aí vocês fazem encontros online, presencial? Conta tudo, queremos saber tudo. Os encontros são online, nos sabás, nos feriados bruxos e por aí vai. E todos os domingos, eu tradicionalmente mantenho essa tradição há um longo tempo. Eu crio uma situação, um problema, geralmente relacionado a problemas de ética e religiosidade, moral e religiosidade, para que nós discutamos no grupo. Primeiro eu converso com o outro ancião, né, para a gente levar esse tipo de questão, tem que ter um consenso. E depois a gente reúne os outros sumos sacerdotes, são os anciãos, sumos sacerdotes e tutelados. Não é uma hierarquia vertical, ela é horizontalizada, na verdade, mas ainda há necessidade que se exista essa hierarquia por algumas razões de ordem de conhecimento, razões de ordem de prática, razões de ordem filosófica, de entendimento daquilo que ocorre, de todos os processos. Que também faz parte, né? Faz muita parte desse processo iniciático, vamos colocar assim, né? E tem toda uma parte histórica também que a gente tem que respeitar, porque antes de nós vieram outros e outras, mais outras do que outros, diga-se de passagem.
porque nós somos uma religião extremamente, como que eu posso colocar isso, que abrange bastante o sagrado feminino. Então há um respeito muito maior do sagrado feminino. Por exemplo, se há 2 anciãos, uma mulher e um homem, os dois de mesmo grau, de mesmo tempo, de tudo isso, a mulher sempre é um grau acima do homem pelo sagrado feminino. Afinal, nós estamos falando de uma deusa, que é uma deusa tríplice, que tem toda uma representatividade, mas também todo ponto precisa de um contraponto. E tem toda essa hierarquia, tem toda essa movimentação dentro do coven. Tem uma relação muito forte com o paganismo. A relação com o paganismo ela é absolutamente intrínseca. O paganismo, na verdade, é a base. O paganismo é a base das religiões. Hoje se dizem neopagãs, mas cada um dentro de cada linha, porque dentro dos covens cada um segue uma linha de atuação, ainda mais para a ética, uma vez tão abrangente, que a gente fala que é Deus de 3 cabeças. Dentro disso, cada um segue uma linha de pensamento, uma linha de prática. Magia natural, magia ancestral, necromancia, e aí vai um monte de coisas. Eu, particularmente, eu sou considerado um sacerdote de bruxaria ancestral com um misto ali em necromancia, por causa da atuação anterior com as religiões de matriz africana, com a Umbanda, com o Candomblé. Eu fui de Candomblé também. Legal. Muito, a religião lindíssima. Todas as religiões são lindas. Infelizmente, né, as pessoas que deturpam, né? Exatamente. Elas são muito bonitas. O problema não são as religiões, nem as filosofias. São os os religiosos que a frequentam, né? Até porque o termo religião, né, ele vem de um negócio que no século XIX tem uma filósofa russa que fala muito sobre isso. Fala, mas não fala. Ela não fala essencialmente de religiosidade. A religião vem de religare, no latim, né? Que é religar, tornar algo uno novamente com o seu aspecto de origem. Então, é entender que, aí vem o termo, heresia da separatividade. E enquanto nós estivermos separando as coisas, nós estamos fazendo errado. Fica a dica, tá, galera? Então, mas isso é muito maluco, né? Porque a mente concreta humana, ela em muitos momentos perde essa separação. É o maior bug que rola em todo esse processo iniciático. Exatamente. É uma dica, mas é uma coisa que eu não estou passando a mão na cabeça de vocês, tá? Nem jamais iríamos. Jamais. Mas a mente concreta, ela faz essa pegadinha com a gente. Faz. Para se entender um arquétipo, para se religar a um arquétipo superior, um arquétipo universal que seja, a mente ela pede para que tenha essa simbologia, E acaba que tudo é universalizado. Porque se você pegar algumas outras, não Hecate especificamente, mas também pode ser usado essa analogia de Hecate com Maria. E tem uma analogia forte. Tem uma analogia fortíssima. Com certeza. E diga-se de passagem, qualquer deusa representada por Maria está muito bem representada, né? Muito bem representada. E vice-versa. Concordo com você. Babadeiro. Aliás,
eu gostaria aqui de deixar registrado a minha enorme emoção em saber que nós entrevistaríamos o professor Alexandre no dia de hoje, que é o solstício de verão. Até me arrepia. Nossa, eu fiquei extremamente emocionada. Não deu certo para uma data anterior, não deu certo para ontem. Isso começou justamente. E algumas coisas acabam sendo determinadas por alguma coisa que não nos clareia os olhos, mas todas as respostas estão aí, né? E isso não foi combinado. É verdade. Essa fala não foi combinado. Nada foi combinado, né? Mesmo porque a gente não segue roteiro aqui no Boteco, você sabe. Você já sabe a gente não consegue. Né? Mas tem uma coisa muito interessante. A gente está no final do ano, dezembro, sim, onde a maior parte aí das pessoas, pelo menos que a gente conhece, né? No nosso Brasil, por exemplo, a maioria das pessoas é cristã. Sim, 100%. E se comemora o Natal. Só que nós sabemos que essa data, como todas as datas do calendário cristão, são retiradas de datas comemorativas do paganismo. Vocês querem saber a origem do Papai Noel? Conta. Conta tudo! Não economiza, primeiro não aqui pra vocês, tá? Eu aprendi isso com a saudosa Elke Maravilha. Ai, maravilhosa, nossa, gente. Eu era apaixonada por ela. Eu tive a oportunidade de conhecê-la num show que ela fez aqui. Sério? Nossa, que legal. Arrepio, porque ela é uma das... Ela, Dercy Gonçalves e Hebe Camargo, pra mim, são as 3 maiores cantoras que o Brasil já teve. Concordo. Não discordo de jeito nenhum. E a história é a seguinte. Pra quem não sabe, Elke era filósofa, socióloga, nascida em 1974, se não me engano, em São Petersburgo. Isso mesmo. Na verdade, em Leningrado, que hoje é São Petersburgo, na Rússia. Não é em 54 que ela nasceu? Não, ela morreu com 71 anos em 2016. Então pode ter sido em 74? Porque quem nasceu em 74 não, tem ela morreu aos 74. Ah, sim. Em 2016. Então, é ruim de matemática, depois a gente faz a conta. Tá, deixa essa parte pra lá. A história é a seguinte. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Também não tem para todos. Essa é uma data do calendário viking que no norte se comemora o solstício de inverno. Aqui pra gente é o solstício de verão. O nosso de inverno é comemorado 24 de julho. A gente acende fogueiras e tudo mais. E reunia-se as tribos dos vikings, isso tem mais ou menos 15, 20 mil anos antes de Cristo. Coisa pouca. Coisa pouca. Não. 17, quase 18, 19 mil anos atrás. E pegavam-se, eles tinham 3 meses para armazenar comida, que ia ficar 6 meses depois na neve, no escuro, ou seja. E aí então eles acendiam o pinheiro, que era uma árvore que mesmo a 30, 40, 50 abaixo de zero ficava verde e viva, e acendiam o pinheiro com velas pedindo que a sabedoria vencesse da ignorância, que a maldade perdesse para a bondade e que as trevas perdessem para a luz. E reuniam-se os xamãs da aldeia e pegavam um jovem que estava em rito de passagem. E esse jovem tinha que ir para a neve caçar um urso polar, um urso branco, né? Que deve tocar um bicho ferocíssimo, um urso polar. E ele tinha que matar esse urso, às vezes não voltava, era um rito de passagem, para ver se ele poderia crescer na tribo. E ele tinha que tirar toda a pele do urso e vestir com a parte branca para dentro e o sangue, a parte do sangue, para fora. Quem que isso lembra de vocês? Papai Noel. Que bom, velhinho. E ele era um jovem, mas ele vinha, e os vikings é notório saber que eles sempre usavam barbas muito grandes. Ele era jovem, mas ele vinha com a barba cheia de neve, com seu trenó e suas renas. Essa é a história
uma das origens do Papai Noel. E no século III, depois de Cristo, eles tentaram acabar com essa festa, porque diziam que festa pagã não presta, né? Fazem isso até hoje. Só que não conseguiram. Não conseguiram no norte e não conseguiram no sul. Porque eles também pegaram o nosso solstício de inverno do hemisfério sul e colocaram quem? Santo Antônio, São João. Exatamente. Porque se você parar para pensar, o que Pinheiro tem a ver com Jesus Cristo? Nada. Nem as regiões. Por ali. A região que. No Mediterrâneo, no Oriente Médio, não tem, faz sentido, né? Então, assim, se você parar para analisar, aí no século III tentaram acabar com essa festa, só que não conseguiram. Aí pegaram e colocaram a data de nascimento de Jesus Cristo a próxima data do solstício de inverno. Verdade, que é ali. 25, dia 25. Aí também tem aquele negócio, né? Dia 25 de dezembro era comemorado o Deus Sol, branco. Então era a festa mais popular ali, de que se tinha notícia que movimentava um grande fluxo de pessoas. Exatamente. Então a igreja, né, cristã, não vou falar católica, vou falar cristã, tirou essa data como a comemoração do Deus branco, que era uma comemoração super popular. E pagã. E pagã, diga-se de passagem, que é bom salientar. É verdade. E colocaram como se fosse o nascimento de Cristo, o que não faz sentido nenhum, sendo que ele era um avatar da Era de Peixes. Como é que o avatar da Era de Peixes ia nascer na época de... Libra agora? Não, Libra não é Libra agora. Não, agora nós estamos Agora é Capricórnio, não é? Não, agora nós estamos vendo a Era de Aquário. Não, de Peixe, agora vamos entrar na Era de Aquário. Agora no Zodíaco é quem? Não, gente... agora é Capricórnio. Agora é Capricórnio, né? Capricórnio. Então, como é que o avatar da Era de Peixes ia nascer no mês de Capricórnio? Nós temos outros deuses que fazem aniversário nesse mesmo dia. Ganesha! Maravilhoso! Ganesha. Inclusive, eu sou mestre em Reiki Ganesha, a energia dele até me arrepia, cara, que é uma coisa deliciosa você trabalhar com o Reiki Ganesha. Ele traz aquela energia, sabe quando você é criança, que você tem aquela alegria de viver? Sim. Você tem aquela fé no futuro? É isso que traz trabalhar com a energia de Ganesha. É uma coisa impressionante. Eu não me recordo qual dos deuses do panteão africano é nesse mesmo dia, mas tem também, são vários. Gente, tem muita coisa. Deuses não faltam. Não faltam, avatares não faltam. Mas aqui já desmistificamos a história. Já desmistificamos. Papai Noel. Pois é, Papai Noel, já desmistificamos Natal. Vamos apanhar depois, né? Eu falo isso há muitos anos. Eu também. Sempre quando chegava essa época na escola que eu dava aula, para meus alunos que assistiam, oi. Vocês já escutaram essa história 300 vezes? Vai escutar 301, não me importa. É muita colisão de muita coisa que eles fazem. Sim. E é um desmonte, me parece um plano muito sórdido de algumas vertentes religiosas, para o desmonte de algumas outras. Sim. Aí entra a questão social, aí entra a questão antropológica, que dá uma conversa de 25 horas sem parar. Meses. Eu acho que é uma conversa a vida inteira. Porque, gente, o assunto começa os detalhes e aí você vai percebendo Faríamos vídeos para 3 meses de boteco na minha. Mas com toda certeza, você pegar um assunto e esmiuçar. Nossa, é maravilhoso. Vamos sair daqui quando termina esse assunto. Tá bom, gente? Estamos aqui até o próximo dezembro. Né? Agora, uma curiosidade nossa, né? Como foi a sua iniciação no paganismo?
eu comecei. Para comer, eu tenho que fazer um retrospecto. Mas pode fazer no sentido realmente do seu como pessoa. Eu nasci em berço católico, apostólico, romano. Tanto que eu, até hoje, acreditem se quiser, eu mantenho essa tradição até hoje de rezar o terço, porque me faz bem. Aquilo que te faz bem deve ser feito. Eu acho também. E o terço e as orações pagãs, eles têm uma relação muito particular. É mesmo? Você lembra do Japamala? Sim, eu tenho um lindo. Quantas contas tem no Japamala? 108 ali. Um Japamala total. Só que daí ali embaixo tem aquela principal que é maior. Quantas orações tem ali? Umas 100 e sei lá. E você pode usar o Japamala também, um meio Japamala. Tá. Você pode usar ele com 54. Sim. Conta quantas orações tem o terço católico. São 50 Ave Marias e 4 Pai Nosso. É um meio Japamala. É, verdade. Interessante, né? É um meio Japamala. Pouquíssima gente presta atenção nessas coisas. E se você somar, todas as opções elas terminam em número de cabala. 9. 1 mais 8. 9. 5 mais 4. 9. Que interessante. Olha, esse vídeo, gente, a gente vai ter que fazer vários. E aí, só desse aqui. Pilote na árvore da vida 9. Porque hoje à tarde. Conecta com o arcano, A gente já tava ali batendo a cabala, viu? Enfim. Vamos voltar aqui para a sua iniciação. Aí, em 2000 e alguma coisa, 2008, 2007, não me lembro bem, eu ia pro seminário. Eu queria ser padre. Acabou que eu me tornei de uma outra forma. É sacerdote do mesmo jeito, sim, né? E quando eu tive a opção de assinar para ir para o seminário, eu falei, eu não vou. Acho que eu tinha 16 anos já. E não fui. Na frente do bispo de Berlândia. Eu não vou. E nesse ínterim eu era catequista, eu já tinha crismado, para ser catequista você tem que ser crismado. Eu era catequista, eu dava aula de crisma, dava aula de catequese, para primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Sempre professor, né? Sempre espalhando conhecimento. Curiosamente, sempre professor. Difundando conhecimento. Exatamente. Só que chegou um tempo que eu falei, não sei. E eu namorava à época. É uma história que está no livro. Eu já falei um pouco dessa história. Mas eu não vou esmiuçar. Porque aquele livro é muito bom. Depois a gente fala um pouquinho mais do livro. A gente dá uma leve. Um 12. A gente faz uma leve. 10. Só número. São 9 já escritos e 1 em finalização. Legal. Aí o momento no Bispo Rebelde. Basicamente. Exceto ao período da Segunda Guerra, mas. De passagem, que filme, que enredo, que Nossa, gente, tudo de bom. Aí eu namorava na época e houve um problema com a minha confissão que eu não engoli. Para quem já me conhece há um pouco mais de tempo, sabe que eu sou há muito tempo parte da comunidade LGBTQIA+, atuante. Sempre fui atuante de protesto, de ir para a Fundação Nacional, da União Nacional LGBT. E a peça em si, que dá até um conto maravilhoso isso,
é que eu não havia confessado ao padre, isso já não entrava na minha cabeça, me confessaram uma pessoa a um igual, verdade. Como dizia Tieta, Deus não passou pelo coração para ninguém, para agir em nome dele. Em 1979, Tieta falava isso. Pra quem nunca assistiu novela, Tieta, maravilhosa. Várias dicas aqui. Esse lance de me confessar ao padre, e teve uma outra coisa que eu não confessei, que eu deveria ter confessado. Eu fiquei assim, pera lá. Por quê, né? Por que eu tenho que confessar que eu sou LGBT? Você livre? Posso seguir minhas opções. Exato. Posso seguir minha vida naturalmente. Posso seguir minha vida absolutamente natural. Inclusive, biblicamente, há uma polêmica muito grande em relação a isso, que as pessoas escolhem, alguns religiosos escolhem as leituras que eles querem, para julgar o que eles querem, e não é tão bem assim que a coisa funciona. E aquilo me afastou. Na época, eu namorava com a personagem deste livro. Que eu não vou contar a história completa, porque ela está lendo o livro. E ele era um sacerdote de bruxaria. Meu Deus, do balacobaco. Pouquíssima gente sabe disso. E a minha iniciação, eu já sempre tive mediunidade. Eu sempre vi uma senhora, essa história é maravilhosa. Eu sempre vi uma senhora que conversava comigo. Minha mãe conhece essa história, tem uma carta psicografada com essa história. Olha. É uma pena eu não ter tido a ideia de tê-la pego pra trazer. Mas você sabia que a gente ia fazer você tirar essas coisas da cartola? Quem que imagina? E eu via essa senhora e eu achava que eu conversava com ela em português. Só que eu sempre no meu cantinho conversando com ela. Mas eu descobri um dia, depois que eu já havia me iniciado, que ele me iniciou, o nome dele era Felipe, um sobrenome dificílimo, que eu não me lembro, o sobrenome nem está no livro. Verdade. Nem está no livro, que eu não lembro como fala, como escreve, não lembro. E foi assim, ela conversava e eu respondia, eu sempre conversei sozinho, até hoje, sozinho. Hoje eu tenho noção de que não é. Sim. E uma outra época depois eu estava conversando com um outro namorado meu, que por sinal também tem o mesmo nome, Felipe. E ele é apaixonado em cultura russa, e eu também. Então que a minha inspiração é o que maravilha, que é russa. E ele me foi falar alguma coisa, despedir alguma coisa, ele se despediu em russo, e eu, pera lá. Aí eu entendi. Você está conversando em outro idioma, mas eu entendi o que era Dobre Ultra, que é boa noite. Aí, não sei o que. Exatamente essa razão. Né? Algo de errado não está certo. E ele falou assim, você entendeu? Eu falei, você entendeu? Então, se você entende russo. Eu falei, mas não é possível, eu nunca fiz aula de russo. Nick. São só os também, né? Acontece. Não, o vizinho chegou. E que Nick? Bom, ele já se arrumou com o vizinho. Vai achando, conheço a peça. Pode ficar tranquilo, essa parte a gente edita também. Né? Se der espaço, vai dar um ponto de corte. O editor já tá de olho aí.
Aí eu fazia aula, não, eu estava formado em inglês, mas tinha um professor que falava russo. E eu fui tentar conversar com ele, ver se saiu, e saiu em russo. Nossa, assim, que legal. Russo estranho, meio macarrônico, mas saiu. Obviamente você não estava familiarizado naquele momento a falar a língua. Detalhe, é um russo que não se fala mais. É um russo antigo. É quase como o galego português. O galego português é a língua precedente do português. Sim. E então, aí eu comecei a estudar um pouco mais de russo. E eu havia já me iniciado. Não havia me iniciado em Hecate. Já desde criança eu frequentava rodas de umbanda, coisa do tipo, que minha mãe às vezes ia. E esse ponto de abertura foi essencial na minha vida para eu poder me abrir para outros horizontes. Porque até então você veio de um berço católico, né? Sim. Nessa situação toda. E aí depois esse não. Mas um católico. O meu berço católico durou até os 10 anos fortemente, o berço em si, até a minha bisavó, em 2003. Bastante tempo. 10 anos. Pra quem não sabe, tem 29 anos. Nasci em novembro de 2003. 93. Isso. E essa bisavó minha, ela era muito católica. Muito. E me ensinou as orações, coisa que eu mantenho até hoje, que faz bem. A oração é o alimento da alma. Seja ela qual for, contanto que você não faça mal. Exatamente. Porque há essa possibilidade. Aí você entra naquele a gente está falando, heresia da separatividade, mas isso é outro assunto. Assunto é o que a gente tem nessa cultura. E comecei a estudar, aí eu comecei a frequentar umbanda, comecei a frequentar kardecismo, comecei a frequentar candomblé, até que essa senhora russa que eu via, ela, curiosamente, ela parece a Helena Blavatsky. Olha só! Ela parece a Helena Blavatsky, eu nunca ter visto direito o rosto dela. Ela é sempre muito corcunda, com uma capa vestida de preto, com túnica preta, e com uma espécie de cajado bem rústico para se apoiar. A história dela é interessantíssima. Até que um dia ela me chega e fala assim: tá na hora de você saber um pouco mais da sua história. Eu vi lá, ela falou assim: senta, pega lápis. Ela é super gentil, como todo russo. Desculpa a generalização, mas não é um tanto mentira assim. E eu psicografei uma carta de 6 páginas que ela contava o porquê que eu gostava da Rússia, gostava da cultura russa, gostava de música russa, porque eu sabia falar russo, e porque que eu tinha nome russo. Alexander. Porque eu tenho nome russo, desde as minhas vidas pregressas, há mais de 800 anos. Nossa! Ela viveu há mais ou menos 1.300 anos atrás. E a sua relação com ela? Ela falou sobre? Ela foi minha mestra de bruxaria. Olha! Uau, muito legal. Ancestralidade Buda. Eu era um andarilho, jovem, 12, 13 anos, e ela me encontrou. E depois ela encontrou uma outra pessoa que vem hoje a ser o meu melhor amigo, que também tem sobrenome russo. Que legal. Também apaixonado por ela, que maravilha, por cultura russa, que é o Yuri. É muita coisa. Nunca é um pouco, nunca é uma coisa só. A gente começa a falar de caminho iniciático, é sempre assim, né? Fio do novelo, mas
Os nossos sutratmas, que são os fios que tecem a vida, segundo a filosofia hindu, eles nunca são tão simples assim. Todos os sutratmas, eles estão ligados uns com os outros em determinados pontos. Se todos os sutratmas estão ligados, e se isso faz parte da vida, então eu tenho ligação com você, com o vizinho de cima, com o vizinho de baixo, com a pessoa que está a 10 mil quilômetros de mim, porque direta ou indiretamente os fios que tecem a vida estão ligados. E aí entra aquela isso, tá ótimo. Aí entra aquela teoria da ilusão da separação, né? A separação não existe. A ilusão da separação é justamente a heresia da separatividade. Exatamente. Em termos mais simples, porque a Blavatsky ela descreve isso com muito mais propriedade do que eu poderia falar, obviamente. De forma completamente mais... gente, Blavatsky, pelo amor de Deus. Vamos falar. E é uma filósofa que morreu jovem, né? Sim. Muito jovem, para ter escrito o material que ela escreveu. Gente. Fica a recomendação: primeiro livro de Helena Petrovna Blavatskaya, ou Blavatsky, para os mais íntimos, é A Voz do Silêncio. A Voz do Silêncio é um livro incrível. Deixamos essa recomendação. Mas é pago, não sei o quê. Não, existe ele também. Domínio público, não tem desculpa, tem PDF. Audiobook também no YouTube. Tem. Assista com desculpas. Vou fazer uma publi de uma professora genial, que é a Lucilena Galvão, do Nova Cross, que ela fala de Petrovna Blavatsky com uma propriedade. Bom, aliás, tudo que ela fala, né, gente? Pelo amor de Deus, ela é uma sumidade. Aquela maravilhosa. Mulher, como filósofos no Brasil, igual Mário Sérgio Cortella, a Lúcia Helena Galvão, Marilena Chauí, Maria Homem, o Leandro Carnal, Clóvis de Barros Filho. Gente, a gente tem um monte, é só querer. É só querer. Vou fazer um outro à parte de uma drag, que é filósofa, socióloga e professora, que é a Rita Von Hunt. Ai, eu adoro ela! Sim. Ela tem um canal de receita. O Tempero Drag. Tempero Drag. Nossa, e ela é vegana, né? É vegana. Eu tenho umas receitas maravilhosas que eu peguei no Tempero Drag, eu adoro. É uma sumidade em tudo que ela fala. Não, e ela tem um toque de humor, aquele humor sarcástico, refinado. Ela é uma lindeza, refinado. Eu já tive algumas conversas com o Guilherme, óbvio que ele não vai se lembrar disso, há muito tempo, mas é uma pessoa de uma inteligência ímpar, dá pra ver, gente. Ímpar e jovem, o que é uma ótima esperança. Sim. Né? Porque imagina uma pessoa dessa com maturidade. Tivemos como socióloga, que eu sou apaixonado, que é a Maria da Conceição Tavares, aquela economista que fumava desbragadamente nas aulas, que até o Chico Anísio fez uma personagem, Maria da Recessão Colares, nas escolinhas sexuais. Eu lembro do personagem, eu lembro. Genial, acho que o Anísio é outro gênio, né, pra fazer um negócio desse. Sim. E assim, a gente não valoriza, nós não valorizamos, nós brasileiros em geral, nós não valorizamos a intelectualidade. As intelectualidades que nós temos, que são muitas. Não é à toa que não ganhamos um Nobel. E há uma... Justamente por conta disso. Nós nunca ganhamos um Nobel, por quê? Porque isso não são palavras minhas, eu não vou lembrar quem disse. Porque nós somos especialistas em instruir heróis. Infelizmente. Especialistas em instruir heróis. Então poderíamos ter vários. Olha o que Irmã Dulce fez. Gente. Chico, Divaldo Franco. Divaldo ainda está pessoalmente. Ai, gente, que tudo. Ele é muito
Eu já tomei, eu já participei de uma mesa dessa com o Ai, que delícia! Mas olha, é muito legal. Apesar de a gente. Eu imagino. É um gigante da fé, né? É mesmo. Você pensa que ele tem 2 metros de altura? Nossa, pra mim ele era um gigante mesmo. Ele é pequenininho, ele não deve ter 1,70 m. Nossa, que engraçado. Ele é pequenininho, tronco de uma fofura de pessoa. Ai, que legal. Mas você sabe que eu vejo, pra mim, eu vejo você e Johan, vocês têm a idade da minha sobrinha mais velha, né? Então, assim, vocês são muito jovens pra mim. Mas ninguém é tão velho quanto aquele que perdeu o entusiasmo. É verdade, são minhas palavras. Mas o que eu vejo... Cabral. Eu vendo vocês, eu vejo que tem esperança pro futuro, cara. Porque, que nem eu e o meu irmão, a gente fala muito que o pessoal da nossa geração, que nasceu ali na década de 70, parece que é uma geração perdida, que ninguém deu em nada. Mas, e a gente fala não no sentido financeiro da coisa, não, no sentido psicológico mesmo. Mas, quando a gente vê pessoas tão jovens quanto você, Johan, e o Guilherme da Rita, né? Assim, a gente... Ele eu nunca tive, não tenho tanta intimidade com o Johan assim, poder falar, mas eu me coloco um pouco à distância assim do Guilherme, porque ele a definição de gênio. É mesmo? Que interessante. Ele é gênio. Quantidade, acho que ele tem 31 anos, quantidade de referências. É jovem mesmo. E de conteúdo e de aporte referencial que ele tem fora de base. Poucas vezes eu vi pessoas no mundo com esse aporte de conhecimento. Essa faixa, né? Não, até mais velhos. Até mais velhos. Então, é o que eu falo, o pessoal da minha idade não tem muita coisa boa, não. Mas e é muito existe interessante, esperança. O que eu coloquei também quando você foi relatando a sua história, quando você fala dessa transição, né? E de fato a sua iniciação nessa parte mais ocultista, etc. Para aquele jovem que veio do berço católico, etc., e também estava naquele seu momento de empoderamento barra, na verdade, entendimento do seu corpo, das suas escolhas e da sua liberdade, foi também um grande alívio, eu imagino, né? É uma sensação agridoce, para ser bem sincero, porque todo conhecimento, ele te causa uma consequência. Você sair, exatamente, sair de quem falou isso, Sócrates falava isso, a gente sabe isso através dos livros de Platão, falava isso há 400 anos antes de Cristo. Então, assim, quem sou eu perante Sócrates? Quem sou eu na fila do pão da filosofia? Onde se tem Platão, Sócrates, Aristóteles e por aí vai. Mas o saber a partir do momento que você sabe, mas sabe de verdade, com propriedade, e coloca esse saber diante da sua vida, você tem um momento de autoencontro muito positivo, mas também, por um lado, um autoencontro com os seus defeitos muito grande. Muito grande. E isso é um peso, às vezes, gigante. É um peso que você não aceita. Porque, veja bem... Aí que tá, como é que um jovem que não sabe nem bem o que é aceita uma situação dessa? Faz sentido. É uma encruzilhada. É uma encruzilhada, Se eu vou pra lá, vem pra cá, não sei... Qual rota, qual caminho que você É o que o Lewis Carroll fala no livro dele, Alice no País das Maravilhas. Quando a Alice encontra, né, aquela vastidão de caminhos e aparece aquele gato. Falamos disso ontem! Nossa, falamos disso ontem! Pois é, e aparece aquele gato, que é o personagem mais filosófico que tem naquela obra. E detalhe, Lewis Carroll era matemático.
interessante. E era matemático. Então imagina a cabeça de um homem desses. Ele percorria tudo. E o gato pergunta para ela, aonde não, e ela pergunta ao gato, aonde esse caminho vai dar, né? Com aquele monte de caminhos. E aí o gato pergunta, sábio, né? Aonde você quer chegar? Falou, não sei. Aí o gato responde, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho basta. É verdade. Every way is enough. Então, então há de ter um cuidado. E aí entra a psicologia com um papel muito importante. E agora eu vou fazer um reclame direto aos psicólogos, viu? Porque vocês têm que estudar filosofia sim, porque os pacientes de vocês estão carentes de filosofia, estão carentes de sociologia. Se vocês apenas ficam escutando, e eu me ponho nesse lugar também, às vezes a gente faz isso, até por um cansaço, por outras questões, mas é muito importante a responsabilidade no trabalho de psicologia, de estudar, de fazer terapia, porque se você não se compreende, como que você vai conseguir conceber as concepções de um outro? Eu vou aí fazer um adendo, né, para minha classe também dos terapeutas. Sim. Alô, terapeutas que não estudam, terapeutas que não se aplicam às próprias tecnologias e ferramentas aí, espirituais e etc, e energéticas e vibracionais. Vocês estão por fora, galera. Não é? Exato, não tem como. Não tem como. E estudar filosofia não é só para psicólogo, é para todo mundo. Não, para geral. Todo mundo. Para geral. Né? Com certeza. Aí entram fatores também muito controversos. Né? O desmonte da educação. Qual que é o papel do governo na administração da educação? A gente ainda vive no pão e circo. Não é? A gente ainda vive no pão e circo, cara. Eu, por exemplo, eu sou revoltada com futebol. Não me peça para assistir Copa, nenhuma partida de futebol, não torço. Por quê? É o pão e circo. Faz parte do pacote pão e circo. Aqui é assim, você é obrigada, se você é brasileiro, você tem que gostar de futebol. Se você não é patriota, o que é isso? Não faz sentido um negócio desse. Eu particularmente nunca fui tão fã de futebol. Se estiver passando, eu assisto. Eu nem que me paga, eu não porque assisto. Às vezes eu não tenho nada melhor para fazer. Agora tá passando alguns jogos da Copa. Eu gosto de ver porque eu sou do esporte também. Eu jogo vôlei. Tem história. Tem. Eu joguei futsal, eu joguei futebol. Eu gosto de observar os pontos de vista técnicos. Cabeça as táticas, exatamente. É isso que eu gosto de observar. Estratégias. Mas tem muita coisa assim que não dá para descer, por exemplo, isso. Essa Copa que acabou de acabar. Essa Copa pra mim não deveria nem ter existido. No Catar. Que não tem tradição nenhuma em futebol. Não tem tradição de futebol. Não tem. É um país, verdade seja dita, que a verdade tem que ser dita, extremamente machista, LGBT-fóbico. E tem outra coisa, né? Todo mundo aí falando, fechamento de Copa, o povo todo emocionado. Ninguém se emocionou com o tanto de gente que morreu para a construção de estádio ali. Então, assim, particularmente também, eu jamais assistiria essa Copa porque o povo vem aí de um tempo que, every life matters. Matters? Então por que você vai assistir uma Copa que matou tanta gente? Não vem, não. Por que eu não leio muita coisa que é interessante que vem do Oriente Médio? Que tem coisa interessante que vem, muita coisa, mas eu não consigo dar braço e isso inclui algumas coisas do Brasil também, tá? Porque o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Mulheres. E é o país que mais consome pornografia de transexuais do mundo.
Pois é, então. Você consegue entender isso? Eu consigo. Você quer estipar aquilo que te dá desejo. Exatamente. Você não trata suas Obrigado, sombras, Rita. Referência sua, né? tá? Você não trata, você não se aceita, você não trata suas sombras, aí você quer matar aquilo que te lembra quem você é. Exatamente. O nosso cérebro instintivo, psicanaliticamente falando, já faz isso por si só, inconscientemente. O que é o recalque? É a extirpação de um desejo. Não, gente, é muito louco, né? Como você deixa sua mente chegar nesse Recalque é extirpação, é matar um desejo. Ou o desejo, ou você recalca, ou você realiza. As duas formas você está matando o desejo. Consumindo ou rejeitando. Ou você, vamos voltar para as pessoas trans, ou você mata essas pessoas e ou estupra, ou é violenta, ou barbariza, ou não, e consome pornografia transexual, no Xvideos, no RedTube, por aí vai. E aí é um ponto muito interessante que vai chegar também, um dos temas que a gente ia tratar com vocês, que é sobre o seguinte: temos pela frente o ano de 2023, um ano astrológico, que vai ser um ano lunar. Sim. Vamos lá, um ano lunar, seguido de um ano de Mercúrio, com percalços ainda de um ano do Sol e muitas coisas que ainda aconteceram em 2020. E aí eu vou trazer para a roda. Vamos! Eu acho que eu já sei onde você quer chegar. Naturalmente, e aí gente inteligente. já é um ensejo da gente deixar vocês com água na boca, porque essa já foi a primeira parte. A gente vai para a segunda parte. Vai ter aí esse vídeo?